Boa tarde aqui a todos. Estamos começando um pouco mais cedo hoje. Estamos um pouco cansados de. Faço um curso sobre canudos no canal Paz e Bem, sobre Antônio Conselheiro, sobre o Belo Monte. Mas hoje acabei interrompendo um pouco aqui e antecipando então a nossa conversa, né? A nossa conversa de hoje, né? Procurando aqui jogar algumas discussões recentes, como tem feito toda segunda-feira, tá? Primeiro que me deixa bastante orgulhoso um elogio que recebi, e de maneira muito sincera, né, do professor Pedro Alberici, que hoje trabalha lá na Universidade Federal de Tocantins, em Araguaína, se não me falha a memória, a respeito dessas modestas contribuições, né, que temos feito à reflexão do cenário político brasileiro. Que o Alex está acompanhando já. O Alex, boa tarde para ti. Então, começar a fazer uma reflexão acerca das eleições da Câmara e do Senado. Primeiro, aqui o Clóvis, grande abraço, César, professor César, aquele abraço, um grande amigo, né, o Clóvis. O Lauro, boa tarde, desejo boa palestra. Não é uma palestra, é uma pequena conversa, mas enfim. Então, sobre a eleição da Câmara e do Senado, né? Eu primeiro quero fazer uma pequena reflexão para todas as forças de esquerda, para que elas reflitam de maneira em que se limpe o coração, né? Para a gente perceber que os nossos inimigos não estão, eu, pelo menos da minha parte, eu não acho que estão no nosso campo. Mas a gente precisa fazer esse começo de diálogo para limpar a eleição da Câmara, né? Primeiro, eu não acho que o maior dos problemas do PDT e do PCdoB tenha sido apoiar o Rodrigo Maia, porque essa é uma disputa que por exemplo, a candidatura do Freixo não iria vencer. Mesmo que todo o campo da esquerda votasse blocado, né, que nenhum parlamentar de nenhum dos partidos do PT, do PCdoB, da Rede, do PSOL, do PDT e do PSB, se todos eles votassem blocados, ia ser 130 votos, né? Então não é essa a crítica, né? Mas há algo que assim, me refiro especialmente aos valorosos camaradas do PCdoB, que precisa ser dito. A constituição do bloco parlamentar que o PDT articulou e que o PCdoB passou a fazer parte, que depois veio o Solidariedade, o PPS, o Avante, o PROS, quando se percebeu que eles não teriam mais parlamentares para constituir um bloco do que teria o PT, o PSOL, o PSB e a Rede, para mim, essa autocrítica ela tem que ser feita. Segmentos da direita e extrema-direita, partidos, né, foram jogados para dentro deste bloco para eles ter 5 ou 6 deputados a mais do que o bloco no qual o PT, o PSOL, o PSB e a Rede faziam parte. Por exemplo, o pastor Marco Feliciano, do Podemos, está na mesma bancada que a valorosa Jandira Fegali, por exemplo. Eu acho extremamente nocivo, acho extremamente negativo, né? Um bloco que tem 105 parlamentares, apenas 38 serem do PT, do PDT e do PCdoB. Mas dito isso, a professora Ana Cláudia Porto, que está lá de Cerro Largo, né? Que, falando buenas, bem a coisa da fronteira, né, na região missioneira. Então, dito isso, né, isso não me cabe do ponto de vista de ficar tirando pedras, e não é isso. Hoje o PSOL, eu juro, não li a nota ainda, né, o PSOL se defende de uma crítica que também o Paulo Pimenta, na sexta-feira mesmo, um dos deputados do PT já teria se defendido, que é uma acusação que o PCdoB faz ao PT e ao PSOL, que eles teriam questionado a fusão do PCdoB ao PPL, que isso impediria, né, o PCdoB de chegar à cláusula de barreira. Pois bem,
eu não sei exatamente os pormenores, porque eu como joguei para a eleição do Senado, então não saberia precisar. O fato é que houve outras fusões, né? O PRP foi fundido ao Patriotas, né? E que foi para este bloco parlamentar, e o PHS foi para o Podemos, o partido que teve o Álvaro Dias, aquele boçal de candidato a presidente, e nós tivemos então essas fusões que ajudaram então a construir essa maioria que em tese, essa maioria na proporção dos blocos de oposição, mas que tem uma maioria de parlamentares de direita e extrema direita. Mas se o PSOL e o PT fizeram ações que seriam inviabilizariam a fusão do PT, do PCdoB com o PPL, eu acho lamentável também. Então, qualquer petista e qualquer psolista, né, eu de fato preciso ler melhor a nota do PSOL, que saiu agora hoje, se não me falha a memória, né, mas também seria nocivo, porque nós estamos jogando pedra num grande aliado, num eterno aliado, né. Outra coisa, né? Todo petista precisa saber quem foram os 16, 17, talvez 18 parlamentares que não votaram no Freixo. E não se trata de caça às bruxas, né? Não é isso. 37, 38, 39 parlamentares do PT votaram em Freixo, né, para presidente da Câmara. Mas a questão é que nós estamos num cenário, não é? Em que você teve uma deliberação partidária. Ela não foi uma obrigação partidária, mas você teve uma deliberação partidária. Então, minimamente, as pessoas que não votaram no Freixo, os parlamentares do PT, eu não quero cobrar isso do PSB, que teve o seu candidato e que também fatalmente teve votos que foram, inclusive, para o Rodrigo Maia, né? Mas que minimamente assumam isso, né? Eu acho que assumam de maneira franca, né? Não tenha medo do suposto desgaste no campo das esquerdas. Então você deixa toda a bancada, inclusive aqueles que votaram, né, numa situação complicada, né? A dúvida fica em toda a bancada, né? Eu não estou dizendo que assim que a eleição, você não votou no Rodrigo Maia para consolidar. Esse é um equívoco que algumas pessoas da esquerda precisam assumir. Uma eleição de mesa diretora, quando você é minoria, não se trata disso, né? O meu questionamento, inclusive, no post que deu polêmica sexta-feira, na relação especialmente com o PCdoB, porque o PDT, por meio do Ciro Gomes, tem cometido uma série de equívocos, mas aqui não me trata, não quero entrar nesse mérito, não trato, inclusive, ele neste campo, né? Pelo menos ele, pessoalmente, o partido, sim. Mas, assim, tinha uma deliberação partidária, né? Então, assim, se você não cumpre a deliberação partidária, isso nos deixa bastante chateados, né, nesse sentido. Mas, dito isso, né, vamos deixar de lado, né, eu acho que o PT, o PCdoB, o PSOL e a própria rede e amplos segmentos do PSB e do PDT serão extremamente importantes, né, na luta, na resistência, né, e nos enfrentamentos que irão vir, né, na sequência, né. Que quero só, o Jackson está dizendo boa tarde e está dizendo aqui, desculpa que eu tenho que me esticar aqui para ler, mas acho que não existe mais democracia, estamos num golpe branco exercido e que fez Renan recuar, nosso quadro político é atípico com intervenção interna. Depois eu vou comentar um pouco isso também, Jackson, bem nesse sentido, um baita comentário nisso, né. Então, aí a Marilene aqui está dizendo boa tarde, ela está dizendo que as minhas análises são interessantes e ela está me dando os parabéns, eu agradeço, né? O Derli está dando boa tarde para ti também, Derli. O Derli tem sempre acompanhado aqui. O Américo, né, nosso vizinho aqui. O eleito do Senado votou para salvar Aécio Neves e votou favorável ao pequeno reajuste de 16% para os ministros, que em seguida foi sancionado por Temer. Enfim. E tivemos os R$ 8 cortados do salário mínimo. Bem colocado também aqui, Américo. É um detalhe bem lembrado, né? Depois eu vou falar do Senado também. Mas primeiro, queria completar, né? Então, dito isso, né? Dito isso, limpemos o meio de campo, né? Especialmente alguns amigos do PCdoB que acabaram ficando chateados. A minha crítica não foi ao apoio do PCdoB ao Maia, não. A minha crítica foi à constituição do bloco. O PCdoB poderia ter feito parte do bloco com o PCdoB, com o PT, com o PSB, com a Rede e com o PSOL, né?
E isso tem que ser assumido, constituir um bloco com o Podemos, com o Patriota, com parlamentares extremistas, de direita, com o pastor Marco Feliciano, por exemplo. Tá? Como já tinha dito no início. Mas, enfim, dito isso, superemos, passou, não é? Agora vamos falar dos senhores Lava Jato Curitiba, né? A hipocrisia desses senhores, Deltan Dallagnol, Carlos Fernando, é, as, por isso que eu tenho fugido do debate moralista. O debate do Brasil não é mais um debate sobre corrupção. Porque, na verdade, hoje nós estamos tendo uma tentativa muito clara de acobertamento dos processos de crime, desde que você seja amigo do rei, né? Hoje o sinistro, né, eu chamo ele de sinistro, juiz, ex-juiz, ministro da Justiça, sinistro da Justiça. Tá? O cinismo é escancarado quando eles usam as redes sociais, né, o Carlos Fernando, o Deltan Dallagnol, todos esses procuradores da Republiqueta de Curitiba, para fazer um lobby pró-votação aberta no Senado. Por quê? Porque eles tratam o Renan Calheiros como inimigo. E aqui, ó, eu quero deixar muito claro, aqui não estou passando procuração para defender o Renan Calheiros. Não é isso. Não se trata disso. A questão é que o Renan Calheiros virou bandido agora. Lá na época do FHC, quando ele era ministro da Justiça, ele era o impoluto e correto ministro da Justiça, sempre dando entrevista para os meios de comunicação, né? Um cara articulado, as virtudes do negociador, enfim. Ele virou bandido a partir do momento em que ele se colocou, né, por uma questão muito pragmática, né, defender o Lula, né, tanto fazendo parte da base governista como indo visitar o Lula lá em Curitiba, no caso, e dizendo que ele não ia votar no Meirelles e que o Meirelles não iria atrapalhar a candidatura do Renan Filho, que é o filho dele, que se elegeu governador de Alagoas, por uma questão muito simples, né, o Lula tem 85% de aprovação em Alagoas, né, e sendo candidato faria uns 75% dos votos em Alagoas. Eu acho que o Haddad chegou muito perto disso, fez uns 67, 68, agora não tenho a absoluta certeza. A questão é a seguinte, por que teve votação secreta na Câmara, né? Com o Rodrigo Maia, que também está nas planilhas da Odebrecht, que também tem, enfim, o debate não é um debate sobre corrupção. Não, esse é o debate moralista que nos faz iludir do ponto de vista do que é o papel do Estado. E como bem lembrou o Américo, nós estamos num processo de intervenção. A eleição no Senado, ela teve a clara lógica de uma intervenção policialesca e judicial. Pelo seguinte pressuposto, nessa lógica policialesca do uso intensivo dos robôs e dos segmentos de extremistas de direita nas redes sociais, isso é um problema das esquerdas. A esquerda cai em algumas lorotas, né, e não sabe fazer. A nossa militância de esquerda nas redes sociais, ela precisa sair da defensiva, ela tem que começar a empurrar o extremismo de direita e o fascismo para as cordas. E em janeiro teve alguns momentos nesse sentido, né? Ali no episódio do Queiroz, aí teve alguns episódios nesse sentido, que também acaba sendo um debate que acaba na lógica moralista, mas aí me parece que assim, que tá meio escancarado, né? Essa lógica da milícia, né? Do uso dos milicianos, né? Nos processos eleitorais, né? O Jackson está dizendo que o exército político de fora, Moro, Estados Unidos e Israel. Sim, o exército israelense, por exemplo, né? Tripudiar, eu falei semana passada, né? Tripudiar em cima da tragédia de Brumadinho, ficaram 3 dias e se mandaram embora. Proselitismo ideológico barato, de péssima qualidade. Terrível, terrível, um uso político da desgraça, né? Um uso político escancarado, com proselitismo ideológico barato, né? Pois bem, e também já não tenho mais dúvidas, né, que toda essa galera, Deltan Dallagnol, Carlos Fernando, Pozzobon, eles estudaram em Cornell, em Harvard, enfim, eles têm um processo formativo de cursos nos Estados Unidos, enfim, e o meu professor, orientador, contador, né, o Radin, esteve na Itália, e ele relatou, assim, brevemente, sem explicar nos pormenores, né, para o orientador dele italiano, né, o que aconteceu no Brasil e a expressão que ele diz, golpe bianco, né,
um golpe branco, no caso, né? A leitura que se faz é essa. E, aliás, ele relatou que na Itália a imagem brasileira com o Bolsonaro é a pior possível. Isso que a Itália tem um governo que associa, né, setores populistas de direita e extremistas de direita, né? A Liga Norte, né, e Fratelli de Itália, né, do Silvio Berlusconi e Cinque Stelle, né, que são partidos que hoje governam a Itália, são partidos de direita e extrema direita, inclusive anti-imigração também, né? Pois bem, meus caros, ficou escancarado isso, né, que você teve um processo de intervenção na eleição do Senado. E aqui eu não estou dizendo que o Renan é santo, não se trata disso. Eu acho que o Renan, por incrível que pareça, era o menor dos males para o povo brasileiro. Por incrível que pareça, eu vou na contramão do que. Porque assim, vamos supor que se nós lá elegêssemos, se nós tivéssemos a possibilidade de eleger lá o presidente da Câmara, sei lá, um Randolfo Rodrigues, da Rede, o Regufe, talvez, um pouco, um pouco, digamos assim, a expressão correta é sombrio, né? Assim, você não entende exatamente qual é o lado dele, né? Também cai muito no debate moralista, né? E ele não faz a leitura profunda dos impactos, né? Que esse moralismo nos empurrou, possivelmente porque tem uma base ideológica radicalizada, né? Em Brasília, o radicalismo, né? Tem se sobressaído, né? O discurso reacionário de direita, né? Eleitoralmente falando, né? Nos últimos tempos. Mas assim, o Alcolumbre, o que se elegeu do DEM, aliás, o DEM não é nova política coisa nenhuma, eu ia falar um palavrão aqui. O DEM era o antigo PFL, que por sua vez, junto com o antigo PDS, né, que hoje é o PP, são herdeiros políticos da Arena, o Partido dos Militares, que eram corruptos, né, e que eram herdeiros da UDN, que sempre teve um discurso moralista, mas um moralismo de Araque, tá? E hoje eles presidem as duas casas, tem a Casa Civil também, né, o Onyx Lorenzoni, no caso, aquele que foi perdoado pelo Moro, né? E aí, eles vão presidir as duas casas, muito com o voto dos reacionários, de muita gente com ficha suja, e emparedando o PSDB, que fatalmente. E assim, tem um detalhe que as pessoas passaram desapercebidos, né? Vocês sabem que o Beto Richa foi solto semana passada, né? Um tucano de alta plumagem, do Paraná, né? Ficou 5, 6 dias preso, bateu o recorde no caso, né? E foi solto. Eu não, como diz o ditado espanhol, né? No creio em brujas, pero que las hay, né? Eu acho que esse é o detalhe, acho que esse é o pressuposto, né? Essa é a questão. E hoje, então, se elegeu então um carimbador, né? O Renan, quando sentiu que o voto fechado, né? Aí outra coisa muito hipócrita, né? Do tal do Toffoli, né? Ele vira o posto Ipiranga quando bem entende, quando é para cumprir a lei, né? Que era o caso do Lula ir para o velório do seu irmão. Aí ele faz aquele papelão da semana passada, né? Mas o voto acabou sendo aberto, né? E o Renan, inclusive, ele diz lá que teve 3 que mudaram o voto. Ele diz nominalmente lá, Mara Gabrilli, o Serra e o Flávio Bolsonaro, que daí no segundo voto ele mostrou, no caso, né? No primeiro voto ele votou quietinho, né? Enfim, teve toda aquela palhaçada lá da Cátia Abreu, então, tomar na sexta-feira lá as pastas do Davi Alcolumbre, que era o presidente favorito, e presidia a sessão, né? Então, uma bizarrice fora do comum. Aí os caras defenderam o voto em cédula, né? E o voto em cédula deu 82 votos, né? Com todo mundo cuidando, né? Pensa só, né? Uma fraude, né? No processo eleitoral. Mas o fato é que o mercado hoje não reagiu tão positivamente assim, né? E olha que hoje veio uma série de anúncios terríveis para o povo, né? Eu ainda não me debrucei por alto, mas assim, a reforma da Previdência, o texto base, ele é para sacrificar o povo miserável, por exemplo, se aposentar com menos de salário mínimo, né? O sujeito que tem dificuldade de provar e tal, assim, provar a contribuição previdenciária, enfim, né? Se aposentar com metade, com meio salário mínimo, né? O tempo de contribuição das mulheres se elevar em 5 anos e mais a idade, né? Você chegar aos 65 anos, né? 65 anos, se não me falha a memória, foi o que eu vi no Estadão, tá? Mas eu aqui quero crer que talvez seja 60, né? Posso estar equivocado aqui, tá?
Pois bem, então vem aí, reforma da Previdência. Vai ser terrível para o povo, né? O sujeito está lá no hospital mal, né? Mal, teve recaída, enfim, e dá-lhe maldade para o povo, né? E as coisas estão estremecendo aí com o vice, né? O Mourão, nesse episódio daí de novo, né? O discurso da nova política, do moralismo. Mais uma notícia da Folha hoje, né? Marcelo Antônio Álvaro, que é o ministro do Turismo, que foi o mais votado do PSL no Minas Gerais, desculpa, envolvido com possibilidade de laranja, de plantar candidatura feminina, sem de fato elas serem candidatas, usar o recurso das campanhas dela para a campanha dele, né, fazer um caixa 2 interno no fundo partidário, né, e é o ministro do Turismo. Tá? É isso, é essa nova política. Né? O Manato, que era deputado federal do Espírito Santo, né, foi candidato a governador do Espírito Santo do PSL, fez parte da escuderia Lecoq, que é as milícias do Espírito Santo, né, os grupos de extermínio, né, tem cargo na Casa Civil. Nova política? Mas que nova política? Eu não estou vendo nova política, eu estou vendo as velhas raposas, né, e com a adoção de algumas figuras que criaram a ideia da figura técnica, mas que na verdade fazem do seu cargo o fascismo judicial, no caso, especialmente o juiz Moro. Essa proposta de hoje, né, é praticamente uma legalização das milícias, o entendimento que eu tenho. Né? Quando um policial não prestará contas de uma execução, se ele conseguir explicar que estava em forte emoção, enfim. E aí o seguinte, você para pensar o seguinte, o sujeito criminoso e tal executado, geralmente o policial responde os processos administrativos e não dá em nada, nunca. Mesmo que ele atirar pelas costas, no caso. Agora, vamos parar para pensar. A Marielle Franco foi executada possivelmente por policiais milicianos. E aí? Ah, não estavam de farda. Mas o que que impede? O que que impede de você usar dessa desculpa, né? Dessa desculpa, e foi muito criticada, não sou eu que estou dizendo, vários segmentos do mundo jurídico, não é só os blogs de esquerda, né? Você consegue encontrar hoje crítica, né, nos canais, teoricamente, que se bem que os bolsominions estão dizendo que a Globo é comunista, né? Que a Folha é a Foice de São Paulo, e que o Estadão também é comunista, e a Veja agora virou comunista, né? Olha só, todos os partidos, todo o partido da imprensa golpista, né, que ajudou a derrubar o PT, agora viraram comunistas, né? É uma coisa absurda, né, de a gente pensar. Pois então, nós temos isso, né? Então, o Mourão aqui, até eu tô lendo aqui rapidinho no tijolaço, tá dizendo que se tiver alguma coisa de errada tem que investigar. Já o Moro não, né? O Moro ele fala bem assim, quem sabe averiguaremos, né? Na verdade é isso, né? Nós estamos caminhando para esse estado policialesco judicial fascista, né? É isso que a gente verá no horizonte, no futuro, né? E aí, só para encerrar com algo um pouco melhor, né? Crescem as possibilidades, então, do Lula ser Prêmio Nobel da Paz. Tá? O Adolfo Pérez Esquivel, Prêmio Nobel da Paz, um argentino, né? Mais um grupo de tunisianos, né, de ativistas tunisianos, também passaram a apoiar, mais de 500 mil assinaturas. Tá? E para encerrar, então, ter essa possibilidade, então, que é um contraponto bastante significativo no mundo, né? Esta possibilidade, então, do Lula ser o Nobel da Paz, né? Ou ser indicado, pelo menos, que já é alguma coisa, mas podendo ganhar, né? E aí, para encerrar, tem um pouco a ver com o debate de hoje, que é a tutela, né, do Estado pelas forças, pelos eternos golpistas. Nosso professor aqui da Fronteira Sul, professor também do mestrado em História, deu aula de História Ambiental para nós, o Clayton Márcio da Silva, mas ele também escreveu um livro, né, que tem orientação política, né, que é Dos Braços do Povo à Espada dos Militares, os anos de chumbo na Fronteira Sul. Tá? Então, o que acontece? Né? Nessa história, ele fala da cassação do prefeito Sadi de Marco,
durante a ditadura militar, com o ato institucional número 5. Né? E nós passamos a ter, a partir de agora, a tentativa mais sutil do uso das instituições para dar golpes. Né? E isso se materializa no Paraguai, isso se materializou no Paraguai, né, com a deposição do Lugo, do Zelaya em Honduras, aí depois a deposição da Dilma e a prisão do Lula, prisão ilegal do Lula aqui no Brasil, porque ele ganharia as eleições. Né? Aí você tem essa tentativa de golpe na Venezuela, né, e aí prejudicada por Maduro perdeu a mão, né? Me parece que parcela da população o apoia, mas ele não consegue sair, né, do colapso econômico no qual o país se encontra, né? Eu acho que esse é o grande problema. E guarda essa semelhança, então, com a deposição do prefeito aqui em Chapecó, o Sadi de Marco, né? Num processo que guarda essa lógica, né? De você tentar legalizar os golpes, né? O derrotismo eleitoral, né? Ser traduzido, né? Em processos de impeachment, né? Quando a direita sabe que ela sempre tem maioria parlamentar nas casas, né? Isso no Brasil está muito claro, muito escancarado, isso vale para qualquer município, qualquer estado, né? Você precisa sempre, os governos de esquerda, né? Eles sempre fazem composições com setores da direita para construir maiorias, né? Coalizões, né? Isso não desconheço assim aonde você conseguiu construir uma maioria absoluta, né? Com as forças de esquerda. Pois então, pessoal, deixa eu ver se tem mais alguém aqui. O Jackson está falando que tem que enfrentar, né, a venda das estatais, o retorno da mineração, que gera emprego no Brasil. Quando o nosso exército existe militar brasileiro realmente patriota, né? A gente tem que forçar, né, os nossos soldados patriotas a defender o patrimônio nacional, a defender o processo de entreguismo, né, que se manifesta, né? E o povo brasileiro vai precisar lutar, né? Acho que é isso um pouco, né? E um abraço a todos.